Namaskar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje o dia está de chuva. Como toda a natureza, nós também vivemos esses eventos. Um dia de muito sol, um dia de chuva, outro dia nublado. Nós vivemos os eventos porque nós somos a natureza. E uma vez sendo a natureza, nós compartilhamos com eles, trocamos os nossos campos energéticos. Então, dentro dessa troca de campos energéticos, tanto uma planta é influenciada por nós, como nós somos influenciados pelas plantas, que é o tema de hoje. Também somos pelos animais, pelo ar, pela água, mas hoje o caso são as plantas. Imagina que esses átomos que compõem as plantas um dia também foram humanos, animais, e nós também somos plantas, uma vez que todo esse corpo ele é formado daquilo que nós comemos, que nós nos alimentamos. Nossas estruturas são formadas pelos elementos da natureza. E com base nisso, eu estabeleci para hoje um recorte, que são os chás. Quero de antemão deixar claro uma coisa. Muito se fala dos chás. Eu quero um chá para uma doença, um chá para um incômodo, um chá para um filho. Mas quero que vocês saibam o seguinte: nós não somos um pedaço, nós somos um todo. E esse todo interage. É muito difícil para o nosso corpo dar conta de um equilíbrio dinâmico com todos esses desequilíbrios que nós vivemos. Desequilíbrios externos, desequilíbrios internos, e muitas vezes, na maioria, esses desequilíbrios são causados por nós mesmos. Pela nossa dificuldade de mudança de hábito, nossa dificuldade em estabelecer relações que não são as relações que a sociedade prescreve, porque hoje nós estamos inseridas numa sociedade de muito movimento, uma sociedade competitiva, uma sociedade do quantas pessoas estão nessa live, quantos seguidores você tem, quanto dinheiro você tem, a competição dos primeiros lugares, o estabelecimento de quem é mais novo, quem é mais velho, quem é isso, quem é aquilo. Então, dentro disso, nós estamos com muito desequilíbrio. E também temos os nossos desequilíbrios que são provocados pelas nossas fraquezas. Fraquezas que impedem que façamos mudanças na nossa vida, provocado pelo medo. Nós temos muito medo, nós estamos inseridos numa sociedade de medo, provocada por dificuldade de mudanças de hábito, e tudo isso faz com que nós não tenhamos força suficiente para algumas mudanças, dentre elas as nossas mudanças alimentares. Muito do que a gente vive como incômodo poderia ser totalmente melhorado, ou pelo menos 90% melhorado, se fizéssemos algumas mudanças básicas de vida, como eu coloquei aí umas lives anteriores, e como também ouço em muitos programas de internet, que são mudanças simples: descanso, intervalos, estar com a natureza, alimentação livre de processados e de alimentos industrializados e de
alimentos animais, alimentos vindo dos animais, o alimento de origem animal, que hoje, mais do que comer o alimento vindo de um animal, é a condição que esse animal é tratado, é criado, gerando uma série de doenças. Muito bem. Dentre essa série de doenças, nós vamos a todo momento querer alívio dos nossos incômodos. E uma das fontes, um dos caminhos para alívio desses incômodos são os chás. Quando eu ando na rua ou alguém liga para mim, sempre pergunta assim: Virminha, você não tem um chá para os rins? Ah, você não tem um chá para refluxo? Ah, alguém assim, eu tô com um problema no fígado. E vocês sabem que problema de fígado hoje é uma pandemia mundial. Gordura no fígado, esteatose hepática. Ah, eu tô com problema no fígado. Você não tem nenhum chá, não? Aí eu fico sempre a pensar. Tudo bem, eu tenho chá. Mas esse chá é quase nada dentro daquele contexto. É aquela famosa frase: não adianta secar o chão, tem que fechar a torneira. E aí o chá, ele pode até, como um medicamento, provocar um alívio. Se você também tem um incômodo e vai à farmácia, compra o medicamento, você vai ter um alívio. Mas, acredite, não vai ter a cura. Porque a cura tem que ser pautada na origem, na causa. E lá nessa causa fazer essa cura. E aí, uma vez fazendo essa cura, buscando as causas, estabelecendo outras formas de tratamento, o chá, ele é um coadjuvante. Ele não é a peça principal da história do tratamento. Ele é um coadjuvante. Ele dá um alívio, ele vai, junto com outras atitudes, melhorar nossa vida, nós vamos ter mais bem-estar, mas o que a gente precisa mesmo é de um olhar interno, de um olhar a partir do momento que o corpo sofre um incômodo, de uma situação raiz, e a partir daí nós buscarmos formas de tratamento. E uma dessas formas são os chás. Começar pela palavra chá. Chá é igual gilete, aquela lâmina de barbear antiga. A marca é Gillette, mas nós nos habituamos a chamar essa lâmina de Gillette. E aí, você comprou uma Gillette? Aí não é que seja um Gillette. O chá também é a mesma coisa. Chá é o nome do que é feito com a Camellia sinensis. Quem é a Camellia sinensis? Camellia sinensis é que produz, que dá origem ao chá verde, ao chá branco, ao chá preto, aí várias outras formas, tem umas 6 nomes de chás diferentes para a Camellia sinensis. E o que não é Camellia sinensis é infusão, ou tisana, ou té, ou ti. Não é chá. Mas, como já está no coletivo, nós vamos continuar chamando de chá. E aí, o que é a Camellia sinensis? Camellia sinensis, eu tive a oportunidade de participar, de ir a uma cidade, a cidade do chá em Taiwan, onde se planta Camellia sinensis. Me falaram também, nunca fui, no Ceilão também, há uma grande plantação de Camellia sinensis. E nós aqui, o mais comum para nós é o chá verde e o chá preto. O chá preto é o chá verde torrado. Bem, o que mais é usado na nossa vida são as infusões.
infusões de ervas. E quando essas ervas, nós misturamos essas ervas, nós chamamos isso de blends. Aí vem uma coisa muito interessante. A indústria percebeu que os seres humanos estavam gostando de chá. Que chá fazia sucesso. E o que ela fez? Pegou o chá, embalou em embalagens muito pequenas e, a partir daí, vendeu caro, muito caro. E nós hoje temos uma quantidade enorme nas prateleiras de pacotes com um pouquinho de chá. Ai, gente, vamos pensar nisso. Esse chá, ele foi plantado, nem sabemos como, pode até ter sido de uma forma muito saudável. Depois ele foi desidratado. Será que ele foi desidratado de forma natural? Ou se para acelerar o processo ele foi desidratado num forno? Depois ele foi macerado. Será que os cuidados com essa maceração foram boas? Depois ele foi embalado num saquinho. Saquinho de TNT, saquinho sei lá de quê, cheio de saquinho. E aí aquele pouquinho foi embalado, foi para uma caixa, da caixa ele foi para um depósito, depósito para o mercado para nossa casa, que não vai ser de imediato consumido. Ele vai para a prateleira de um armário, de uma despensa. E aí nós vamos consumindo saquinho por saquinho. Numa felicidade enorme, porque nós temos muitos chás. E aí, quando sente que a digestão não foi boa, um chazinho de boldo. Quando sente que tem gases, um chazinho de erva doce. Quando sente dor de cabeça, aí toma um chá de carqueja. Quando não dorme bem, toma um chá de lavanda, de camomila. Muito bem. Claro que, de certa forma, isso também faz um efeito, porque nós já sabemos que muito dos efeitos dos medicamentos são efeitos internos da força da nossa crença, da nossa fé e da nossa mente. Por isso que muitos medicamentos comuns e até mesmo medicamentos placebos, eles fazem um efeito. Mas não é isso que nós queremos. Sabe o que nós queremos? É chegar ali num vaso, numa horta, pegar algumas folhas, deitar. Qual é a quantidade de folhas? Olha, o tamanho da minha mão aqui, um pouquinho de folhas. Deitar numa vasilha, ou de vidro, ou de ágata, ou de inoxidável. Deitar, esquentar uma água, que seja uma água pura, uma água que não seja clorada. Esquentar, não deixar essa água ferver, chegar a um nível de temperatura com quase 100, não passar de 100, e deitar essa água nessas folhas, cobrir, aguardar alguns minutos, aí conforme a planta, 5 minutos, nunca deixar passar de 15 minutos. Tirar as folhas e beber aos goles. Aí é diferente. Ah, mas eu não tenho essa erva o tempo todo. Ah, eu tô com uma plantação enorme de capim-limão, de erva cidreira. O que eu faço?
O capim-limão, principalmente, ele precisa de poda. E eu vou podar esse capim-limão, vou amarrar e vou pendurar numa área, num local com luz, mas não no sol. Após alguns dias, eu vou ter resultado dessa desidratação. E aí, o que eu faço? Pego essa erva desidratada e coloco num vidro. Por quanto tempo? Não é tempo indeterminado. No máximo 2, 3 meses, se for de uma boa conservação. Aí eu vou ter um chá com uma qualidade de erva muito boa, porque foi uma erva que eu cuidei, uma erva que eu desidratei e uma erva que eu coloquei em conservação. E aí vem a famosa história: eu não tenho espaço. Todos nós temos muito espaço em nossa vida. Pendurar na janela, pendurar nas paredes de casa. Isso naqueles casos de não ter uma varandinha. Eu tenho cachorro, o cachorro come a planta. Esquece, bota no alto, o cachorro não vai comer. E entulhar a casa de ervas, porque essas ervas, elas não são curativas só na hora do chá, elas são curativas pela presença dela em nossa casa. Por isso que uma das ervas que hoje eu conservo aqui na minha casa com muito carinho e cuidado é a tulasi, é o tulsi indiano. Ah, mas essa erva não tem no Brasil. Sim, não tem, mas tem outras. Se você não tem tulasi, faz com manjericão. Porque não há uma casa na Índia que na porta não tenha um pé de tulasi. E nós temos as nossas, as arrudas, os Comigo Ninguém Pode, a espada de São Jorge, as espadas de Santa Bárbara. Porque além do chá, essas ervas também proporciona a absorção energética negativa. Então, ela absorve a negatividade do ambiente. Portanto, se você fizer na sua casa muitos vasinhos de planta, você vai ter muitos e muitos chás. Mas e os chás gostosos que a gente, agora mesmo eu ganhei uns chás maravilhosos vindo de outros lugares? É claro que eu vou tomar. Isso é uma festa na minha vida. Isso é um sabor diferente. É uma entrada festiva. Mas o que eu estou colocando aqui como exemplo é o nosso dia a dia. Nesse nosso dia a dia, o corte definitivo com os chás acondicionados que são vendidos nos supermercados. Porque um dos problemas mais sérios desses chás acondicionados são os microplásticos. E nessa pesquisa desesperada que a ciência está fazendo em relação aos autismos infantis, um dos recortes está sendo os microplásticos. Claro, não são só os chás. Os peixes hoje estão muito contaminados com os microplásticos, os parabenos dos produtos, os BPAs que estão nas embalagens. Então, por aí a gente vai por um caminho que não é esse que eu quero hoje partilhar com vocês aqui. Mas eu quero deixar claro que os chás na nossa vida, eles são extremamente importantes, mas dentro de um conjunto de outras importâncias. Importância dos cuidados com o nosso corpo, com a nossa vida,
para que o nosso psiquismo possa, nesse momento, se fortalecer e atravessar esses portais de negatividade que nós estamos sendo bombardeados e empurrados a cada dia. Outra coisa que é preciso lembrar sobre os chás, que as ervas, assim como cada pessoa ou animal, elas têm uma inteligência. E essa inteligência, esse sabor que elas trazem, essa energia que elas trazem, elas provocam dentro do nosso corpo, elas acionam certas reações. E dentro do Ayurveda, nós trabalhamos, nós promovemos os nossos chás conforme os nossos estados de ser, não com os nossos desequilíbrios, e não necessariamente com o sintoma da doença. Por exemplo, uma pessoa num estado emocional muito raivoso, muito agitado, uma pessoa que está sempre brigando com o mundo, ela é uma pessoa extremamente afogueada. E aí, qual é a erva que vai servir? Todas aquelas ervas que são tranquilas, que são calmas, que são suaves. E quem são essas ervas suaves? Quem são essas partes da planta suave? As flores. Todo chá de flor acalma. Chá de camomila, chá de rosa, chás de lavanda, são chás que promovem tranquilidade. Mas a pessoa está com o corpo entumecido, com muita água, com muito muco, ela vai precisar de um chá de fogo, de um chá forte que empurre essa energia. Um chá de gengibre. O gengibre, ele tem uma condição, a gente toma um chá de gengibre, logo esquenta. Se logo esquenta, o que a gente vai fazer? Vai usar esse chá para aquele momento que o corpo está entumecido, que o corpo está com muita água, que o corpo está com muito muco. É fácil a gente ver. A gente bota uma chaleira no fogo e aciona uma chaleira com água, pode ser água fria, aciona o fogo, essa água desaparece. Então, conforme a natureza da planta, a gente usa ela conforme o nosso estado de ser, que são atributos próprios da natureza. Se o meu corpo está resfriado, eu vou botar uma coisa quente. Se o meu corpo está fogueado, eu vou colocar uma coisa fresca. Então, dentro do espaço do Ayurveda, nós não usamos os chás simplesmente para o sintoma. Nós usamos para o desequilíbrio a partir da observação do atributo que aquele corpo está apresentando no momento. E isso é muito interessante, porque se você está com o corpo resfriado e se você põe uma coisa quente, vários sintomas vão desaparecer. Então você vai desaparecer o sintoma de muco nasal, vai desaparecer tosse, várias outras coisas. Lembrando que tudo isso acompanhado de um cuidado amoroso, de um olhar amoroso para nossa condição de vida. Não queiram que o chá faça efeito numa alimentação constante ultraprocessada. Não queiram que o chá faça efeito para quem dorme tarde porque
precisa ficar trabalhando. Não queiram que esse chá faça efeito se esta pessoa não pratica uma arte corporal de movimento de forma suave, de forma introspectiva. Nós podemos fazer vários trabalhos físicos, mas nunca abre mão de caminhar, de estar na natureza, das práticas de yoga, das práticas de respiração, que são trabalhos que vêm complementar aqueles outros que foram feitos para a nutrição dos músculos, dos ossos. Eles se complementam, mas não se fazem sozinhos. Então, isso são os chás. Então, o que eu vou fazer uma revisão? Chá não se faz sozinho como cura. Chá precisa ser plantado em casa. Chá é para, a partir de uma observação, debelar um sintoma que está aumentado no corpo. E o cuidado amoroso com as nossas ervas. Cuidado com elas, com o plantio da planta. Há chás que precisam, que são mais potencializados na raiz, outros nas folhas, outros nas flores. Há chás que todo o corpo do vegetal ele é curativo. E não há uma pessoa que não conheça um pouco do valor de um chá, porque isso faz parte das nossas tradições ancestrais. No tempo onde não tínhamos tanta facilidade de informações, não tínhamos tantas facilidades de recursos médicos, e os chás eram muito usados. Só que o efeito era um pouco maior, porque também a qualidade de vida natural das pessoas era melhor. Era uma vida com menos estresse. Mas foi isso que nós escolhemos viver. Nós estamos aqui agora, nesse momento planetário, porque, de certa forma, nós escolhemos. Escolhemos porque podemos. E sempre há uma frase, um ditado antigo, que Deus não dá a carga que nós não podemos carregar. Sempre podemos. E nesse momento, essa carga social, planetária, com todos os incômodos sociais, econômicos, ecológicos, eles vieram porque nós estamos aqui nesse momento com uma missão. E qual é a nossa missão? É isso que hoje eu estou fazendo aqui e que espero que cada um pegue a sua bandeira. Trabalhar muito. Nosso trabalho é até os últimos dias da nossa vida. É como o nosso mestre deixou uma mensagem para nós. E essa mensagem é muito significativa, porque nós colocamos dentro de nós que nós precisamos muito descansar. Precisamos sim, como intervalo, não como finalidade. Nós precisamos trabalhar para construção, para reconstrução, para crescimento desse logos planetário, para que a Terra como um todo evolua. Porque Sri Aurobindo e outros mestres também diziam sempre isso. Enquanto nesse planeta tiver uma pessoa sofrendo, todos nós estaremos sofrendo. E Baba nos deixou que nós não vamos trabalhar morrendo, nós vamos morrer trabalhando. Essa é a nossa missão.
Por isso que foi nos permitido a vida. A vida não foi para nos enfeitar e ter benesses somente. A vida foi para nós construirmos, reconstruirmos este planeta para que haja a evolução. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu vi umas pessoas aqui que eu tenho um morro de saudade, Andréia, Cristina, que estão longe, Regina, a Mauri e outros aqui que passaram que eu não vi porque não dá conta, sabe? Mas que vocês fiquem muito bem, muito felizes e que guarde em seus corações aquilo que os mestres nos trouxeram. A vida é trabalhar morrendo. Namaskar.